Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Graça, redenção e paz, meu amado irmão, minha amada irmã, você que nos acompanha em mais um momento de reflexão diária da Palavra de Deus. Seja muito bem-vindo. Que o Espírito Santo desça sobre nós e predisponha nosso coração para acolher a boa nova, que é dirigida a cada um de nós. Hoje quero partilhar com você a Palavra de Deus que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 5, versículos que vão do 17 ao 21. E a palavra diz: o sumo sacerdote e todos os seus partidários, isto é, a facção dos saduceus, encheram-se de raiva, mandaram prender os apóstolos e lançá-los na cadeia pública. Durante a noite, porém, o anjo do Senhor abriu as portas da prisão e os fez sair, dizendo: apresentai-vos no templo e anunciai ao povo toda a mensagem a respeito desta vida. Eles obedeceram e, ao amanhecer, entraram no templo e começaram a ensinar. Meus amados irmãos e irmãs, o livro dos Atos dos Apóstolos foi escrito para orientar a igreja em sua missão permanente de anunciar Jesus Cristo Salvador. Nessa passagem de Atos dos Apóstolos, nós vemos que os sumos sacerdotes, ou seja, as autoridades religiosas daquela época, mandaram prender os apóstolos. Por quê? Justamente porque os apóstolos anunciavam Jesus Cristo como Senhor e Salvador e denunciavam que a morte de Jesus tinha sido uma morte arbitrária e injusta. Indignados com isso e insatisfeitos, as autoridades religiosas daquela época, e vendo todo o estardalhaço que a pregação dos apóstolos provocava nas pessoas, todo o incômodo porque tirava as pessoas do seu comodismo vivido até o dia dali, ficaram aborrecidos e assim mandavam lançar nas prisões os apóstolos que eram anunciadores da palavra de Deus. Meus amados irmãos e irmãs, gostaria de refletir com você essa questão. Vivemos em uma época, em um período da nossa história, em que ser cristão está se tornando como se uma ofensa para aqueles que não são, principalmente ser católico. Vivenciamos nesses últimos tempos, somos testemunhas de igrejas sendo atacadas, do cristianismo sendo atacado por todos os lados. Hoje há uma necessidade ainda maior de que Jesus Cristo seja anunciado como Senhor e Salvador da humanidade. A igreja que hoje somos eu e você, a igreja que é cada um de nós que fomos batizados, somos convidados, a exemplo dos apóstolos, não nos acomodarmos, não nos acovardarmos diante das situações e sairmos anunciando Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Meus amados irmãos, as novas gerações precisam conhecer Jesus, porque as instituições que conhecemos estão fazendo o possível para que Jesus Cristo seja esquecido. E as nossas igrejas, as nossas autoridades, todos nós temos a obrigação de anunciar Jesus e fazê-lo ser conhecido. Não um Jesus personagem de história, ele não é um simples personagem de história. A geração de hoje precisa conhecer o Jesus, que mais do que um personagem de história, mais do que uma personalidade marcante na humanidade, mais do que um líder que foi de encontro às autoridades políticas e religiosas da sua época. Jesus Cristo, Deus. Jesus Cristo, Deus que se encarnou, que desceu à terra para nos livrar de uma condenação que pesava sobre nós. É este Jesus que nós somos chamados a anunciar. Nós vemos aqui na palavra que os apóstolos foram presos e que Deus interviu de forma divina para a sua libertação. E fora do cárcere, eles fizeram exatamente aquilo que o anjo dissera que era para fazer. Foram ao templo ensinar. Eles não ficaram com medo,
Eles não se acovardaram porque sabiam que iam sofrer prisões, que iriam ser castigados, que sofreriam injúrias, calúnias. Não, eles não se acovardaram. Eles foram direto para o templo ensinar, porque havia uma necessidade do anúncio. Como hoje há uma necessidade do anúncio. Há uma necessidade de que Cristo seja conhecido. Meus amados irmãos e irmãs, você que é pai, você que é mãe, você precisa apresentar Jesus para seus filhos. Você que é professor, você que é arquiteto, seja lá qual função você exerce na sociedade, você que é cristão, você que teve essa experiência com Cristo ressuscitado, você que professa essa fé de cristão, você precisa anunciar Jesus aos seus amigos, aos seus familiares, aos seus vizinhos. Porque, meu amado irmão, minha amada irmã, só Jesus pode transformar a realidade na qual nós vivemos. Não existe um projeto político, não existe um projeto social que possa mudar as realidades mais do que o próprio Jesus. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, eu convido você neste dia, a exemplo dos apóstolos, se deixar conduzir pelo Espírito Santo e encher-se de coragem, ser movido pela ousadia, pelo destemor e anunciar Jesus Cristo Salvador. Sim, porque é isso que Ele é. Ele é o Salvador da humanidade. Eu convido você a, junto comigo, clamar ao Espírito Santo, que neste dia Ele traga ao seu coração as revelações necessárias e a coragem necessária para se tornar um verdadeiro anunciador, para se tornar um verdadeiro missionário, cheio de coragem para anunciar esta verdade que é Jesus Cristo, Salvador da humanidade. Ele que é o nosso libertador. Venha Espírito Santo sobre mim, sobre os meus irmãos que terão acesso a este momento de pregação. Ilumina nossa mente, ilumina o nosso coração, capacita-nos, Espírito Santo, enche-nos de coragem para que nós sejamos, a exemplo dos teus apóstolos, anunciadores da boa nova do Evangelho. Que o Deus da paz te abençoe, Ele que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.